Que Deus abençoe a todos, né? Aqui no canal Luz da Palavra, né? Aqui é o irmão Ribelino. Então vamos ler uma palavra de Gênesis, né? Como começou lá, né? A corrupção dos seres humanos, né? E como Deus falou também para Noé fazer a arca. Vamos lá? Está escrito aqui, ó. A corrupção do gênero humano. E acontecia que como os homens se começavam a multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, o que significa esse versículo aqui, né? E na Bíblia fala dos Néfilins, né? Os Néfilins eram gigantes violentos que nasceram da união entre anjos maus e mulheres. O termo Néfilins significa caído, né? Em hebraico. Então traz a estrutura sagrada, né? Os Néfilins, né? São os famosos gigantes que deu na terra naquela época lá, né? E na terra houve muitas violências, né? Então pesou muito no coração do Senhor, né? Então veio o dilúvio sobre a terra, né? E o que Deus falou a Noé? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cobre, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Então daí o Senhor, né, falou para Noé, né, fazer com betume, né, tanto por dentro como por fora, né? E foram salvos 8 pessoas: Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos, né, e 3 nora. 8 pessoas apenas foram salvas. Então naquela época na terra havia muitas violências, né? Muitas violências, né? Daí a corrupção do gênero humano, né? Foram tantas, né, que pesou no coração do Senhor, né? Então houve um homicídio lá entre o próprio irmão, né? Caim, né? Abel. Caim matou Abel, né? Por inveja, né? Você pode ler no livro de Gênesis que vai achar muitas coisas, né, sobre o começo, né, da criação, né, dos seres humanos, né? E aí está, né? É uma das partes mais assim comoventes, né, das escrituras sagradas, Gênesis, né? Mas a Bíblia fala de muitas, né? Gênesis é o começo, né? E Apocalipse é o fim. É por isso que muitos irmãos dizem, né, de Gênesis e Apocalipse, né? Então, e a palavra vem se cumprindo, né? E hoje estamos pior do que Sodoma e Gomorra, né? Que naquela época, né, o pecado era tanto que o Senhor acabou com Sodoma e Gomorra. E hoje vai ser com, né? E hoje vai ser pior ainda, né? Vai ser o mundo inteiro, né? Com fogo, né? Com fogo. Mas não tem Noé mais, né? Agora o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, se vocês têm algum comentário aí, deixa o comentário de vocês também. Eu dou um conselho também: lê as escrituras sagradas, né? Que as escrituras sagradas, né, vai abrindo nossa mente, nosso coração, né? Não é só de ir no culto, voltar e deixar a Bíblia ali no canto, não. A gente tem que ler. É como uma autoescola, né? Quando você dá o seu nome lá, né, eles vão ensinar ali o quê? Só o básico, só o instrutor ali, né? Depois você que tem que estudar os livrinhos, você tem que... Com o tempo que você vai aprendendo, né, a guiar um veículo, né? Ali você não vai saber tudo, não. E assim é na dominação que você está indo, né? Você tem que crescer espiritualmente, né? Você tem que progredir, né? Você tem que ler as escrituras em casa. Você tem que orar mais, vigiar mais, querer saber mais das coisas do Senhor, né? Não querer saber mais do que os outros, né? Aí não pode, né? Você tem que saber explicar uns aos outros, né? A palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que desfarei com a terra. Gênesis 6:13. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo,
Se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4:8. Ele soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Gênesis 8:7. Aí está, né? A história do livro de Gênesis, né? Uma história comovente, muito linda e maravilhosa, né? Fala da criação do Senhor. A terra ficou, no tempo do dilúvio, 40 dias e 40 noites. E depois veio a se secar, né? As águas. E o Senhor, né? Fez que aparecesse o arco celeste, né? O arco-íris no céu, né? Entre a aliança entre Deus e os homens, né? O arco-íris no céu. Está escrito em Gênesis lá 9:16.